Oi, quarto ano. Hoje, segunda-feira, 8 de junho, e nós estamos aqui mais uma vez. A nossa aula de hoje é português e geografia, e a gente vai começar então a falar sobre as características do texto expositivo. Eu recebi algumas atividades, alguns textos, foram poucos, da página 71, e eu vou aguardar mais esses dias para a gente fazer correção das páginas anteriores e da aula de hoje na semana que vem. Então, na próxima semana, tá? Ou talvez na sexta-feira, então fiquem atentos, porque tem surpresa na sexta-feira. Vamos lá? Abra o livro de vocês na página 72. Nós vamos ler juntos o texto que fala aí sobre quais são as características. O que é característica? É toda a observação que a gente faz referente a alguma coisa. Por exemplo, se eu pego o meu durex, a característica do meu durex, ele é vermelho, ele é fino, ele é resistente. Essas são as características para o durex. Do mesmo jeito, um texto tem as suas características. O texto expositivo, qual é a função dele? Qual é a característica dele? Vamos ler lá para compreender? Então tá. Textos expositivos são aqueles que fornecem informações a respeito de um determinado assunto. Podem grifar isso daí, olha. Fornecem informações a respeito de um determinado assunto, com dados precisos, ou seja, com dados corretos. Não com eu acho que é, não. É exatamente isso. Então, para que as informações estejam corretas, é necessário que o autor do texto pesquise em fontes confiáveis antes de escrever. Ou seja, eu não posso ouvir alguma coisa e achar que eu sei sobre o assunto e sair publicando, escrevendo em revistas, jornais. Não, eu preciso me dedicar e pesquisar profundamente e ter fontes confiáveis, ou seja, quem conhece o assunto, para poder me informar se isso é verdade ou não. Geralmente, textos expositivos apresentam explicações sobre determinado assunto ou modos de funcionamento. Vamos grifar isso também? Geralmente, textos expositivos apresentam explicações sobre determinado assunto ou modos de funcionamento. Que quer dizer o quê? Ele nos explica a função das coisas, nos explica o porquê das coisas. A minha garrafa. Se eu tenho uma garrafa e eu não conheço nada sobre o produto, vai haver uma informação, uma exposição desse produto. Então, a tampa dela é solta, não é grudada no gargalo. O material dela é livre de BPA, que é aquela substância que pode sair do plástico e nos causar doenças. Ela tem uma durabilidade boa. Então, a gente começa a oferecer aquilo de forma que mostra as características dela, a qualidade que ela tem. E um texto expositivo, então, vem para isso. Os textos expositivos são escritos com base principalmente em pesquisas, lembra que eu falei? Precisa pesquisar, estudar profundamente. E tratam de assuntos que são de interesse comum ou de um determinado público. Então, nem todo texto expositivo vai atrair todo mundo. Tem pessoas que gostam de animais, então leem bastante informações sobre isso. Tem pessoas que gostam de esporte, aprofundam o esporte e infinitas opções. Tem pessoas que gostam de política e se aprofundam em política e por aí vai. Escritos em linguagem simples, a função desses textos é a de levar informação e conhecimento a um variado tipo de público. Então, olha só, grifem esse pedacinho. Escritos em linguagem simples, ou seja, a gente não pode usar um linguajar muito complicado, porque se a gente quer atingir vários tipos de pessoas, vai ter uma pessoa que sabe mais e vai ter pessoa que sabe menos. Então, a gente tem que intercalar isso daí
e usar uma linguagem simplificada. Para isso, a linguagem utilizada deve ser de fácil entendimento. Geralmente, esses textos são publicados em revistas de variedades, em seções de jornais, em livros didáticos, almanaques e etc. Lembra que eu trouxe para vocês a revista aquele dia? Então publicado nessas seções de jornal, o que as pessoas mais têm acesso. Em revistas, todo consultório que a gente vai tem lá um monte de revistas para a gente olhar, então pode ser que encontremos informações como textos expositivos, alguma área que você goste mais, se você folhear uma revista, você encontra lá. A capa da revista já serve para nos mostrar o que tem de interessante dentro dela, então isso é bem bacana. A gente vai realizar as atividades. Vocês vão ler os 2 trechos do texto e vão observar as informações que são dadas nele. Nesses trechos, são dadas que informações sobre o puma? Então, vocês vão ler os 2 trechinhos e responder para mim. Na atividade 2, é aquela questão de repetição de palavras. Então, a professora Aline pediu para fazer uma atividade. A professora Aline está esperando a atividade ser devolvida. A professora Aline vai corrigir aquela atividade. Então, para não ficar cansativo, falando a professora Aline em todo momento, o que a gente usa para deixar essa frase mais simples, mais gostosa de se ler? Vocês vão descobrir para mim no trecho do Puma na atividade 2 e vão escrever para mim quais foram os recursos ou palavras usadas. Na 3, vai mostrar a ficha. Então, o texto expositivo é aquele que apresenta o animal, apresenta o local onde ele vive, o que ele faz, o que ele gosta, qual é a forma que ele se relaciona. E aí, tem a ficha desse animal. A ficha dele, ela é bem simples. Então, tem aí, olha, o peso, que varia, né, de animal para animal. Então, tem ali até quanto esse animal pode chegar. O tamanho, que também varia de animal para animal. A gestação, que é a gestação? O período de gravidez da fêmea. O tempo de vida que esse animal costuma ter e onde podemos encontrá-lo, os locais que ele vive. Então, tem aí sobre o puma, vocês vão responder para mim as questões sobre ele. E na página 74, vocês vão pesquisar um felino, leia lá com atenção, ó. Primeiramente, escolha um felino e escreva o nome dele no espaço indicado e pesquise, então, tudo sobre a ficha desse animal. Tudo que tá aqui no livro de vocês. E depois ilustre esse animal pra gente, tá? Agora a gente vai fazer gramática na página 75, a gente vai falar sobre substantivo simples e composto. Só para recapitular, o que é substantivo? O que dá nome. Então, garrafa, substantivo. Lápis, substantivo. Caneta, substantivo. Grampeador, substantivo. Calendário, substantivo, ok. Aí, então, nós vamos ter uma classificação desses substantivos. A gente vai classificá-los como simples ou composto. Vamos lá para o quadrinho roxo da 75? Substantivos simples são aqueles formados por uma só palavra. Todos esses que eu falei mostrando para vocês só tem uma palavra. Então, ele é chamado de simples. Substantivo composto são aqueles formados a partir da junção de duas ou mais palavras. Eles podem ser separados por hífen ou não. Então, eu não tenho nada aqui na minha mão agora para mostrar para vocês como substantivo composto. Mas a gente vai falar o nome de alguns colegas de vocês que se tornam substantivos compostos. Por quê? Nome de colegas, o nosso nome são substantivos próprios. Então, nós temos o nome de amigos que são compostos. Por quê?
Porque se o simples é composto por apenas um, como é o caso do nome do Adrian, deixa eu olhar aqui para eu falar de todo mundo, qual é composto e qual é simples. Se eu falar o nome para vocês dos amigos, olha, Raíssa é simples, Isabelle é simples, Giovana Vitória é composto, Sara é simples, Adrian é simples, Pedro Henrique é composto, Davi Felipe é composto, Victória é simples, Júlia, simples, Luiz Miguel, composto, Mariana, simples, Manuela, simples. Entenderam qual é a questão do simples e composto? Todos são substantivos, mas se ele é um só, é simples, se ele é dois, é composto. Por exemplo, consegui aqui 2 objetos compostos. Marca-texto, marca-texto. Juntou 2 palavrinhas aí, 2 substantivos para compor o composto. Lápis de cor, lápis de cor. Compreendem? Esses 2 que eu falei são separados. Um pelo hífen, marca-texto, e o outro pelo de, que é uma preposição. E aí nós temos o exemplo como girassol, que tem junção de 2 palavras e escreve apenas uma. Girassol. E ela não é separada nem pelo hífen e nem pela preposição, tá? Deu para compreender? Ótimo. Vocês vão fazer a atividade 1, que é para classificar. Vocês vão colocar as palavrinhas do quadro na tabela do simples ou na tabela do composto. Na página 76, vão circular as palavras do quadro, que são substantivos compostos com hífen. Tem uma curiosidade no quadro roxo, leiam, para vocês compreenderem a atividade 2. E a 3 é para vocês pesquisarem em material impresso. O que é material impresso? Jornal, revista, panfleto. Esses que passam na rua e deixam aí do supermercado, de mercadinho. Esses de farmácia que a gente vai e tem na porta. Então, esses panfletinhos aí vocês podem pesquisar substantivos simples e substantivos compostos. Tá ok? Português é só isso e a gente vai fazer geografia. Vamos lá? Então, na unidade 2 de geografia, nós vamos falar sobre as diferentes paisagens do espaço brasileiro. Nosso Brasil é imenso, então nós vamos conhecer um pouquinho sobre os tipos de paisagens. Essa primeira foto é a vista da paisagem urbana de Vitória, capital do Espírito Santo. Na segunda, ela é a vista da cidade de Medina, no interior de Minas Gerais. Na terceira, é a paisagem do município de São Sebastião, lá no interior do Paraná. E, por fim, nós temos uma propriedade agrícola rural em Cuiabá, na capital do Mato Grosso. Nenhuma delas se parece e todas elas estão no Brasil. A gente vai entender um pouquinho mais sobre esse tipo de paisagem nessa unidade a partir de agora. Vamos lá? Então, o quarto ano, sobre paisagem, essas imagens que vocês viram aí, todas elas compõem o espaço brasileiro. Algumas mais perto de nós, outras mais longe de nós, e todas elas dentro do mesmo país. Abrindo na página 88, vamos lá. Está pedindo para a gente olhar para fora da janela da nossa sala de aula. Então, vocês vão olhar aí no portão da casa de vocês, né? Se a casa for alta, dá para olhar pela janela e visualizar o que vocês conseguem enxergar aí. Que paisagem você pode ver? Que elementos ela compõe? Então, se eu olhar aqui da janela da minha casa, no fundo, eu vou contemplar uma paisagem muito bonita. Árvores, tem um campo de futebol, uma montanha cheia de árvores. E aí eu vou tirar foto e mostro para vocês na próxima aula, tá bom? Agora observe a imagem a seguir.
Essa aí é uma das paisagens mais conhecidas do Brasil, porque ele é um cartão postal. É o Cristo Redentor, lá no Rio de Janeiro. Costuma encantar as pessoas pela beleza natural da Baía de Guanabara, e essa foto foi tirada em 2016. O Cristo Redentor, ele aparece muito em novelas que a gente vê. Eu não assisto muita novela, mas é uma situação que aparece bastante em filmes brasileiros, mostram o Cristo Redentor. Então, é um cartão postal. O que é um cartão postal? É aquela foto bonita que quando alguém vai visitar, leva essa imagem para guardar de recordação. Agora a gente vai entender como elas são caracterizadas. Elas, as paisagens. As paisagens se caracterizam pela existência de dois tipos de elementos. Então, para se ter uma paisagem, precisam de duas situações: as culturais e as naturais. Vamos entender o que cada uma delas significa. As culturais foram construídas pelas pessoas. Exemplos: tudo que o homem fez: prédio, estrada, escultura, jardins. As naturais são aquelas que foram formadas pela dinâmica da própria natureza, dando exemplos: rios, mares, morros, montanhas. Então, com a definição desses dois elementos, a gente compõe então uma paisagem, tá? Se a gente olha, volta lá na página 87. Na primeira imagem aí, o que a gente mais vê? Vê muitos prédios. Ela é uma paisagem cultural, embora tenha a praia, mas ela já se tornou uma paisagem cultural devido à quantidade de construções. A segunda, a de Minas Gerais, é uma paisagem cultural ou uma paisagem natural? É uma paisagem mais cultural. Na terceira, ela tem mais paisagem natural ou mais cultural? Mais natural, olha só. É um município com poucas casas e muita vegetação. E a terceira, a de Cuiabá, também ela é uma paisagem natural. Com isso, a gente vai levar para outro assunto, não vamos entrar nisso agora. Vamos continuar aqui no texto. Quando uma paisagem ainda não foi alterada pelos seres humanos, dizemos que se trata de uma paisagem natural. Entretanto, isso é cada vez mais raro, pois por meio do trabalho, as pessoas vêm transformando grande parte das paisagens naturais em cidades e plantações, muitas vezes sem se preocupar com os danos que poderão ocorrer na natureza. Então, antigamente era tudo natural. Com a colonização é que o Brasil começou a ser, então, transformado numa paisagem cultural, trazendo, então, a cultura dos povos, as construções, as oportunidades de emprego, certo? Porém, não apenas as paisagens naturais são constantemente modificadas e transformadas em paisagens culturais. Estas também são constantemente alteradas. Isso acontece para atender às necessidades e aos interesses das sociedades. Observe as fotos a seguir, que mostram mudanças ocorridas nas paisagens rurais e urbanas. Então, quando a gente tem uma grande proporção de paisagem natural, a gente tem quase certeza que estamos num espaço rural. E quando a gente observa essa grande proporção de ser humano em atividade, nós conseguimos enxergar que se trata de um espaço urbano. Então, tem aí algumas imagens, eu não vou ler com vocês, vocês leiam onde está localizada cada imagem dessa para poder realizar a atividade. Tem uma historinha aqui atrás sobre um polvo e vocês vão descobrir junto comigo. Embora as paisagens urbanas e rurais sejam diferentes, elas são interdependentes. O que quer dizer isso? Que uma depende da outra, elas estão ligadas. Isso significa que precisam